Olá amigos, sejam bem-vindos. Vivemos em um tempo de muita instabilidade política, o mundo todo está alarmado com receio de mais uma guerra mundial. As nações que têm um líder político desequilibrado, estão sujeitas a se envolverem em guerra. Palavras mal faladas, interpretações erradas, atitudes precipitadas podem dar origem a uma guerra. No vídeo de hoje vamos falar de um líder político, que agiu de forma precipitada e cometeu várias falhas na liderança. Naturalmente isso deixou o povo em maus lençóis, e reforça o porquê precisamos ter um líder sensato e com boa comunicação. Estou falando de Sansão, o homem mais forte do mundo, e ao mesmo tempo tolo. Veja a narração sobre como ele causou muitos problemas para a nação, da qual ele deveria ser o guardião. Sansão foi um dos juízes que viveu na antiga Israel. Ele usava cabelos compridos porque era um nazireu. Os nazireus eram homens que tinham um relacionamento muito especial com Deus. Como juiz e como nazireu, Sansão tinha uma grande responsabilidade perante Deus. Para ser bem-sucedido ele tinha que ser leal e um servo dedicado a Deus. Como uma demonstração de sua lealdade, ele tinha que cumprir algumas regras, como por exemplo não consumir álcool e também não podia tocar em cadáver, e ainda não podia cortar o cabelo. Contanto que ele cumprisse com essas regras, ele teria a bênção de Deus. E a força de Deus estaria com ele. Ele foi escolhido por Deus para derrotar os filisteus. Por isso ele tinha uma força extraordinária. Para se ter uma ideia da força de Sansão, em uma certa ocasião, ele se deparou com um leão jovem. Ele lutou com o leão e o derrotou, apenas com a força de seus braços. A Bíblia diz que ele rasgou literalmente a boca do leão. Esse evento aconteceu enquanto ele e seus pais estavam indo para a cidade de Tina. Eles estavam indo para Tina, com o objetivo de encontrar uma moça filisteia, que despertou o interesse de Sansão. O capítulo 14 versículo 5 diz: Ouviu o rugido de um leão, ainda novo, que vinha sobre eles. O Espírito do Senhor apoderou-se fortemente dele, e mesmo sem ter nada nas mãos abriu-lhe as mandíbulas, e fendeu-o, como se tratasse de um cabritinho. Quando ele chegou em Tina, o pai da moça que ele pretendia se casar, disse que Sansão poderia namorar a outra filha, que era mais jovem e mais bonita. E não aquela que ele queria se casar, pois foi dada a outro para casamento. Nessa hora Sansão ficou furioso. Então, ele pegou 300 raposas, e acendeu tochas no rabo delas. Elas saíram correndo pelas plantações, e queimou as vinhas, as oliveiras e as searas. Quando os filisteus souberam que Sansão queimou as plantações porque foi enganado, então eles mataram o pai e a filha queimados. Novamente Sansão agiu em fúria. Usando uma queixada como arma ele vingou os filisteus, matando mais de 1000 em um só dia. Os filisteus então fizeram uma campanha de mais de 3.000 soldados para encontrar Sansão. Contudo, Sansão conseguiu fugir entre as montanhas e precisou ser resgatado. Por sua vez, os filisteus tentavam a todo custo achar uma maneira de derrotar Sansão. Até que eles conseguiram convencer Daniela a seduzir e enganar Sansão. Tudo o que ela tinha que fazer era descobrir de onde vinha a força de Sansão. Inúmeras vezes Sansão mentiu para ela, mas até que um dia ela conseguiu tirar dele a verdade. Ela cortou o cabelo dele, e neste momento ele perdeu toda a força. Ele virou escravo dos filisteus. Foi zombado. E as pessoas se reuniam para zombar o tempo todo dele. Além de se tornar um homem comum, Sansão ficou cego, porque os filisteus furaram os 2 olhos dele. De um matador de filisteus ele virou o bobo da corte, e os israelitas nada puderam fazer, porque sem seu líder eles voltaram a ser dominados pelos filisteus. Os filisteus brincavam com Sansão e as arenas lotavam para se divertir, e zombar dele. Mas eles não perceberam que o cabelo de Sansão estava crescendo. Até que durante um desses momentos de diversão, Sansão foi posto entre 2 colunas que apoiavam toda a estrutura do prédio. Ele fez uma oração, para Deus lhe dar só mais um pouco de sua força, para que ele se vingasse dos filisteus por causa dos seus olhos. No livro de Juízes capítulo 16 versículo 28, ele faz a seguinte súplica: Ó soberano e eterno Deus! Eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Deus atendeu suas súplicas. E com a força de Deus, Sansão conseguiu deslocar as 2 colunas que sustentavam o prédio. Assim o prédio desabou sobre ele, e sobre todos os filisteus. A Bíblia diz que morreram tantos filisteus naquele dia, que o número de mortos foi maior do que Sansão conseguiu matar, durante toda a sua vida.
Sansão poderia ter 40 anos de dominância sobre os filisteus, mas esse tempo foi reduzido a 20. Sansão tinha um temperamento forte, era vingativo, não pensava na hora da raiva. Também ele tinha o costume de se gabar de suas vitórias ou da sua força, mesmo sabendo que essa força vinha da parte de Deus. Devido ao temperamento que tinha, ele causou muitos problemas. A nação de Israel passou maus bocados por causa desta personalidade de Sansão. E ele mesmo também foi muito prejudicado. Um líder de uma nação precisa ser ponderado, equilibrado e não agir de forma apressada. A ausência de inteligência emocional pode trazer muitos problemas para pessoas que ocupam cargos políticos. Sim, amigos, conforme vimos, precisamos ter uma liderança equilibrada. Neste quesito, eu dou pontos para Lula. Bolsonaro não tem papas na língua, responde na lata. Aqui deixo claro que não é uma questão de certo ou de errado, mas em como as palavras podem impactar e levar ao caos político. Lula tem um poder de articulação, que é top de linha, não precisa de alguém ficar controlando suas falas o tempo todo. Nesse momento de grande instabilidade na política internacional, eu acredito que o Brasil vai se manter neutro em questões de guerra. E você, o que pensa sobre isso? Concorda comigo? Você acha que Lula tem mais poder de comunicação e empatia? Deixa aí seu comentário. Obrigado, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.